Vamos falar aí sobre o dom de pastor. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 3. Vamos iniciar lendo esse texto, livro de Jeremias, capítulo 3, do versículo 14 ao 15, apenas 2 versículos. Nós vimos, para você que não estava semana passada, você pode visitar aí o culto no Face ou no YouTube, ou você pode pegar os detalhes lá na página da internet da igreja, mas nós destacamos que existe uma hierarquia, não uma hierarquia no sentido de autoridade, no sentido de patente, como a gente vê nos homens, as patentes, que um dom manda mais do que outro, mas existe uma hierarquia de importância, de cronologia, aquilo que vem primeiro, e o apóstolo Paulo demonstrou que o ministério da palavra, através dos apóstolos, através dos profetas, através dos evangelistas e dos pastores, o ministério da palavra, ele inicia o projeto de igreja. Então Deus inicia a sua igreja através da palavra de Deus. Cristo é o fundamento e o fundador. A igreja tem um fundamento e o fundador, que é Cristo Jesus. E o Senhor Jesus também é chamado de a palavra de Deus. Então a igreja, ela é fundada, ela é fundamentada, ela é sustentada na palavra de Deus. E os ministérios de capacitação da palavra são os ministérios apostólicos, proféticos, de evangelista e de pastores. Nós vimos no Antigo Testamento que o papel do sacerdote, o ministério sacerdotal, como alguém que ensinava a palavra de Deus, como alguém que lia a palavra de Deus e relembrava nas festas solenes de Israel, o ministério sacerdotal, de alguma forma, antecipa o ministério sacerdotal, preconiza o ministério pastoral. O ministério sacerdotal tem rotina de oração, tem rotina de ensino bíblico, tem rotina com a liturgia, sacerdote. Nós vimos o ministério profético, que quebra todas as rotinas. O profeta vem, Deus levanta ele, e ele sai de uma coisa esperada, ele sai de uma rotininha, e ele fala, assim diz o Senhor, e declara a palavra de Deus, exorta o sacerdote, exorta o povo, exorta o rei. Então, de certa forma, 2 ministérios do Antigo Testamento, que englobam, se encaixam no ministério pastoral no Novo Testamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ministério pastoral, quando o apóstolo Paulo chama de pastores mestres, ou pastores doutores. Mestre em quê? Doutor em quê? Então nós vamos meditar um pouco nisso. Para entender essa questão do mestre e do doutor, vamos pegar aqui um exemplo do Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 3, versos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tornei um de cada cidade, e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Vou repetir: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Quem dá o pastor é Deus. Quem dá o pastor é Deus. O pastor, ou o ministério pastoral, é um ministério divino, é um ministério de Deus. A gente também viu isso semana passada, né? O grande atrito, o grande paradoxo, a humanidade, a pequenez, a limitação do ser humano e a potencialidade, a ilimitação do poder da palavra de Deus. Então, o limite do homem, o ilimitável de Deus, através da sua palavra. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, a questão do pastoreio, comportar-se de uma maneira sábia, do pastoreio, o ministério pastoral, ser um ministério que interprete, que entenda a situação, o tempo, a sociedade, a partir do quê? A partir da palavra de Deus.
Então a sabedoria não é sabedoria de homens. Então não é o ministério gestão, não é o pastor gerente, mas é o pastor sábio na palavra de Deus. Então quando o texto diz de pastores com conhecimento e com inteligência, diz respeito à instrução, à interpretação, ao conhecimento profundo, não apenas das coisas, dos tempos, da sociedade, mas da palavra de Deus. Vamos lá para o Novo Testamento. Os dois textos básicos que a gente tem usado nessa sequência de apóstolo, profetas, evangelistas e pastores, os dois textos básicos são o texto de 1 Coríntios 12, 28 e o texto de Efésios 4, 11. 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11. 1 Coríntios diz o seguinte: e a uns pôs Deus na igreja. Então, de novo, Jeremias diz, olha, dar-vos-ei pastores. Quem dá os pastores é o próprio Deus. Paulo está dizendo assim, Deus é quem põe na igreja. Primeiramente, cronologia, ordem de relevância, cronologia. Primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, e em terceiro lugar, doutores. Isso está no texto de 1 Coríntios 12, 28. E depois os demais dons, milagres, dons de curar, de socorro, de governo, variedade de línguas. Texto de Efésios 4, 11. Então, numa igreja, Paulo diz assim, olha, o que vem primeiro? Apóstolos, profetas e doutores. Quando ele escreve para a igreja de Efésios, ele diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou pastores mestres. E nós vimos, queridos, que a importância desses personagens, por que esses três dons, eles nascem primeiro? Porque são os três dons que estão atrelados à capacitação da igreja. A igreja é capacitada pela palavra de Deus. A igreja nasce pela palavra de Deus. A igreja cresce pela palavra de Deus. A igreja se desenvolve pela palavra de Deus. A igreja cumpre o seu propósito pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus não estiver centrada na igreja, todo e qualquer ministério, por mais bem sucedido que seja, vai ser um ministério humano e não vai cumprir o seu propósito como um todo. Semana passada eu citei, e hoje a gente vai rapidinho só relembrar, que a gente fez 3 classificações dos dons. Então a gente pegou aquela lista de dons, eu não coloquei todos aí, mas a gente está trabalhando com 30 dons. Se Deus permitir, a gente vai virar o ano de 2020 e ainda vamos para 2021 trabalhando os dons. E a gente separou os dons em 3 grupos. Grupo de capacitação, aqueles dons que vêm primeiro, suportam e capacitam os outros. Quais são os dons de capacitação? Apóstolo, evangelista, profetas e pastores. Então são os dons de realização e os dons de capacitação para os demais dons. Como é que o dom de apóstolo, o dom de evangelista, o dom de profeta, o dom de pastor consegue cumprir com excelência, na totalidade, o seu propósito santo? Vem os dons de suporte. E aí nós temos os serviços, o ensino, o socorro, a exortação, a generosidade, que suportam o dom de apóstolo, de pastor, de evangelista e de mestre. E depois nós temos os dons de maravilhas. Uma igreja consegue nascer sem ter gente fazendo milagre? Consegue. A gente tem o ministério de João Batista. João Batista é declarado por Jesus, olha, dos nascidos de mulher não tem ninguém igual a João Batista. João Batista não operou nenhum milagre. Uma igreja consegue nascer, desenvolver sem o dom de línguas? Consegue também. Nós temos, né, próprio Senhor Jesus não fala em nenhum momento em línguas estranhas, João Batista. Paulo vai dizer que numa linha de importância é melhor profetizar e ensinar, pregar a palavra, exortar, do que falar em línguas. Uma igreja consegue nascer sem o dom de serviço, o dom de ensino? Consegue, nascer. Mas ela vai se desenvolver? Não, não vai.
Não vai desenvolver sem o ensino, não vai desenvolver sem a generosidade, não vai desenvolver sem o socorro, não vai desenvolver sem o serviço. São os dons de suporte. Então a igreja nasce com a pregação, ou do apóstolo, ou do evangelista, ou do profeta, ou do pastor. Ela nasce. O missionário vai no campo e inicia um trabalho. O evangelista vai num bairro, numa casa de família e inicia um trabalho. Depois que a palavra é lançada como uma semente, o pastor vem e começa a regar aquela palavra. O pastor começa a trabalhar, a ensinar aquela palavra. E os outros dons vão acontecendo. Bom, a gente viu semana passada também que duas palavras são chaves. Duas palavras são chaves para entender o propósito, o dom, a centralidade do ministério pastoral. As duas palavras são o poimém e o bosque. O poimém está lá em Efésios 4:11, né? Dar-vos-ei pastores, a uns para apóstolos, outros pastores. A palavra é poimém. E lá em João 21, quando Jesus chama Pedro para uma conversa particular e diz assim: Pedro, apacenta, ou seja, pastorei as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Pedro, pastorei as minhas ovelhas. A palavra que está por trás é bosque. E a gente viu que nas incumbências do pastor está realmente alimentar, nutrir as ovelhas, capacitar as ovelhas, cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas das heresias, do ataque dos lobos, preservar, resgatar a ovelha perdida. Então, está dentro desse contexto. De novo, tudo isso a gente viu semana passada. Você que não acompanhou, tem a oportunidade de ver isso daí no próprio canal do Face aí, semana que vem, outro dia você separa para resgatar. Hoje nós vamos ver um pouco mais, vamos chamar assim, da prática pastoral, no que diz respeito ao pastor mestre ou pastor doutor. Então o texto de Efésios 4:11 vai dizer: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Há duas visões bíblicas, duas visões teológicas, duas escolas que interpretam esse texto. Uma vai dizer que pastor é um dom e mestre é outro. Então nem todo pastor seria mestre. Essa é uma escola. A outra escola vai dizer assim: não, a palavra mestre está de alguma forma adicionada. Ela está contribuindo com a palavra pastor, ela não desassocia. Então nós temos ou um dom de pastor e mais um dom de mestre, ou nós temos um dom composto, pastor-mestre. Em ambos os casos, a gente vai entender que Deus é quem dá o dom. A gente já viu isso lá na primeira lição, lá no primeiro estudo. Quem dá o dom é Deus. O que o pastor pode fazer é se desenvolver humanamente falando, desenvolver as suas capacidades, mas Deus é quem dá o dom. Então, quando a gente pensa no pastor mestre, ele é mestre no quê? Ele é doutor em quê? O pastor, ele precisa, de fato, ser conhecedor, ser uma pessoa apaixonada pela palavra de Deus. O pastor, ele precisa ser apaixonado pela palavra. A palavra que alimenta as ovelhas, ela precisa primeiro alimentar o pastor. Porque se o pastor não é alimentado da palavra, ele está desnutrido. Lembra que o bosque tem a ver com nutrição? A gente está falando de vitaminas, de sais minerais, de proteínas espirituais que só a palavra de Deus dá. O pastor, ele pode ter competências na psicologia? Pode. Ele pode ter competências na pedagogia, na filosofia? Pode. É isso que vai fazer a diferença do ministério dele? Não. O que faz a diferença no ministério é a palavra de Deus. Então, é necessário ter amor e ter paixão pela palavra de Deus. Vamos ver aqui um outro slide que eu pus. Diz o seguinte: a Bíblia, o que é a Bíblia no ministério pastoral? A gente vai dizer assim: olha, a Bíblia no ministério pastoral é tudo. Beleza, vamos, de alguma forma,
qualificar esse tudo, né? Então a Bíblia é a base. Qual é a base do ministério pastoral? É a palavra de Deus, não é a oratória. A oratória é importante? É importante, mas não é a oratória. A gente vê que, por exemplo, Moisés disse que era pesado de línguas, Moisés disse que era gago, que tinha dificuldade de falar. E Deus escolhe Moisés, a despeito ou não dessa competência da fala de Moisés, porque não era importante a competência nesse sentido, mas o dom que Deus deu a Moisés. E Moisés utiliza isso como desculpa, e a gente vê no Novo Testamento Estevão dando testemunho, e Estevão meio que quebra Moisés, porque diz que Moisés era eloquente. Moisés disse que era dificultoso, Estevão diz que ele era eloquente. Então, a base do ministério pastoral não é a teologia, que é importante, não é a psicologia, que é importante, não são outras características. O essencial, o imprescindível no ministério pastoral é o conhecimento da palavra de Deus. Então, a Bíblia é o alimento diário do pastor e se torna o alimento da igreja. A Bíblia é coluna, então o que sustenta o ministério? O pastor precisa ser bom administrador? Precisa. Precisa ter competências administrativas? Precisa. Mas é a competência administrativa que sustenta o ministério? Não, não é. O pastor até pode errar com uma ou com outra coisa, administrativamente falando, mas ele não pode errar no que diz respeito à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a coluna que sustenta. A palavra de Deus é a ferramenta de trabalho, a principal ferramenta de trabalho do pastor. Então, como é que o pastor cuida das ovelhas? Através da palavra. Como é que aconselha? Através da palavra. Como é que orienta? Através da palavra. A palavra de Deus é bússola. Para onde que vai? Para onde que a igreja deve ser dirigida? Para onde que a igreja deve ser conduzida? A igreja deve ser conduzida através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai dar o direcionamento. Uma coisa importante, e hoje a gente vai falar bastante sobre isso, a autoridade do ministério pastoral. A autoridade. O pastor deve ser ouvido? O pastor deve ser obedecido? Quais são os limites desta ação? Quais são os limites desta obediência, ou dessa referência, ou dessa reverência, desse respeito? Às vezes há dois grandes equívocos: gente que idolatra o pastor, coloca o pastor dentro de um pedestal, e gente que trata o pastor de qualquer jeito. São dois extremos. Qual que é o equilíbrio da coisa? A autoridade está na palavra de Deus. A autoridade está na palavra de Deus. Então a palavra de Deus é base, é coluna, é ferramenta, é bússola, é autoridade, é a sustentação, a primazia, de fato, do ministério pastoral está na palavra de Deus. E aí a gente fala, né, que o pastor, ele é o chamado ministro da palavra. Aí de novo, até coloquei no quadrinho aí que você está vendo. Por quê, quando e até onde? Por quê, quando e até onde um pastor deve ser respeitado ou obedecido? Querido, é muito fácil, até o limite da palavra de Deus. Se o pastor está te orientando na palavra de Deus, você deve obedecer. Se o conselho vem da palavra de Deus, você deve obedecer. Ah, mas tem muito pastor que fala em nome de Deus e não fala o que a Bíblia diz. A culpa é sua que não lê a Bíblia, infeliz. Porque se você lesse a Bíblia, você não era enrolado. Por que tem muito pastor que enrola, põe crente no bolso, manda, desmanda e faz e acontece? A culpa é do pastor, lógico, ele está em pecado? Está. Mas a culpa é sua também, que não lê a Bíblia, que não tem uma vida constante na palavra de Deus. Aí qualquer coisa que a pessoa fala, você acredita. Aí a pessoa chega assim: olha, eu vou pedir uma orientação para o meu pastor a respeito de quem eu devo casar. Orientação: pastor, eu devo casar com essa pessoa? Filho, quem vai casar é você, não sou eu. Quem vai aturar lá na frente, ele ou ela, é você.
O pastor não vai dizer, olha, casa com a Maria e não com a Joana. Casa com a A e não casa com a B. O pastor vai te dizer, querido, quais são as características da mulher sábia. Olha, você tem que casar com João e não com Joaquim. O que o pastor vai dizer? Com a pessoa que você tem que casar? Aí se der errado, você vai chamar o pastor lá na sua casa para resolver? O que o pastor vai dizer, vai orientar, qual é o papel do homem cristão? Qual é o papel do sacerdote? Aí você está ouvindo na palavra de Deus, o homem cristão, ele tem essa postura, ele é trabalhador, ele é honesto, ele é uma pessoa que quando diz sim, é sim, quando diz não, é não. Ele não é dado à bebida, ele não é violento, tudo isso está na palavra de Deus. Aí você quer namorar com o Zezinho, que é preguiçoso, vagabundo, infeliz, e aí você vai pedir conselho para o pastor, você acha, querido, a gente precisa dar ouvidos à palavra de Deus. E tem muita gente que quebra a cara e quer pôr culpa no pastor, né? O Enedir está aí, a Mabel, o Jair estão por aí, eu acho mal barato. Não sei se os irmãos estão aí, o Enedir está aí. Vê se, Enedir, me ajuda aí, vê se já aconteceu isso com você. A pessoa está com um problema na vida pessoal, ou está com um problema na vida conjugal, vem pedir um conselho. Aí ela chega no gabinete com todas as respostas. Não, pastor, porque eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ela não quer conselho, ela quer um sócio. Ela já escolheu o que fazer, ela já escolheu o caminho, ela quer um sócio. E muitas vezes as pessoas não querem conselho da palavra de Deus, não querem abrir mão das suas vaidades, não querem abrir mão dos seus pecados, não querem crescer. Por que quer que o pastor escolha a esposa, que o pastor escolha o carro? Ai, pastor, eu vou comprar um carro, eu não sou mecânico, meu. Aqui na igreja tem uma meia dúzia de irmãos que entende de carro, eu não entendo nada de carro. Eu vou lá, vai orar pelo meu carro. Não, eu vou orar por você. Vou orar pelo seu carro? O que o carro tem a ver? Deixa eu contar uma, essa é verdadeira, viu, querido? Não é história de ilustração, que a gente às vezes conta ilustração como ilustração. Essa é uma história verdadeira. Estava numa igreja, no aniversário da igreja, fui pregar na igreja, me convidaram, preguei a mensagem, tudo. Quando acabou, me arrumaram uma situação lá que só Jesus na causa. Do nada, levantou a irmã da igreja e que queria contar uma bênção. Até aí, glória a Deus, bênção é para ser contada. A bênção da mulher é que ela tinha comprado um carro. Glória a Deus. Não são as principais bênçãos, né? A gente vê no texto de Efésios que nós, bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então nós temos as bênçãos espirituais, mas também nos alegramos por uma bênção material, não é pecado isso. A irmã, pastor, ora pelo meu carro. Eu falei, irmã, como assim orar pelo seu carro? Não, é que eu comprei um carro, queria que orasse pelo carro, me trouxe o documento e achava. Eu falei, irmã, não ora por coisas, a gente ora por pessoas, a gente vai abençoar a sua vida, a gente vai orar a Deus pela sua casa. Então essa coisa, né, olha, o instrumento tem que ser consagrado. Não, querida, a vida da pessoa é consagrada. Eu comprei o carro, eu não sei se o carro era de alguém que não servia a Deus. Querido, o carro é carro, você entrou, a sua vida é de Deus, você é servo de Deus, o que você começou a usar está abençoado. Então, umas coisas interessantes aí que acontecem, mas vamos avançar. Qual o limite, querido? O limite de obediência é a palavra de Deus. Se o pastor está te orientando na palavra de Deus, e você está sendo rebelde, você não está sendo rebelde para com a pessoa do pastor, você está sendo rebelde para com quem ele representa. E no caso, ele representa a palavra de Deus. De novo, se ele é fiel à palavra. Se ele é fiel à palavra. E o texto de Hebreus 13, 17 vai dizer assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas.
para que o façam com alegria e não gemendo, não com peso, não com dolo, não com dificuldade. Qual é a autoridade do pastor? De novo, a autoridade do pastor é a palavra de Deus. Você deve obedecer um pastor mais novo que você? Sim. Você deve obedecer um pastor mais velho que você? Sim. Você deve obedecer a pastora, você que é homem? Você deve obedecer o pastor, você que é mulher? De novo, você deve obedecer a palavra de Deus. Então, quando você entrar em confronto ou em conflito, presta bem atenção se você está conflitando com a pessoa ou se você está conflitando contra a palavra de Deus. Olha só esse texto aqui de 1 Timóteo 4,12, aí no próximo slide. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo: ninguém despreze, ou ninguém te despreze, ou ninguém o despreze, pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. No quê? Qual a primeira coisa que o pastor tem que ser exemplo? É na palavra, querido. De novo, o pastor pode se equivocar com outra coisa? Pode. Não deve, mas pode. É ser humano, ele erra. Agora, ele não pode errar com a palavra. Seja o exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha a ordem. A ordem dos fatores aí altera o produto. Primeira coisa, tem que ser fiel na palavra de Deus. E qual a relação do pastor com a palavra? Qual a relação do pastor? Olha o que Paulo diz a Timóteo: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura. Então, onde que o ministério pastoral deve ser medido, avaliado? É pela pregação. O ministério pastoral deve ser avaliado pela pregação. O pastor está pregando a verdade, a palavra de Deus. Aí qual que é o problema? É que boa parte da igreja não lê a palavra, não entende a palavra, não busca conhecimento. E a gente tem tantas heresias, tantas seitas e tanta gente seguindo charlatões, seguindo falsos mestres, falsos pastores. Queridos, antes da vinda do anticristo, vem a vinda dos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores. E sabe por que você segue gente assim? Porque você é tonto. Você segue gente assim porque você é tolo. Tolo aonde? Na palavra de Deus. Você não busca, você não lê, você não conhece. Crente que está dentro da igreja há 20 anos, 15 anos, 30 anos, nunca leu a palavra de Deus uma vez. Aí vai reclamar: ai, o diabo, que diabo, querido? O diabo está nem perdendo tempo com você. O diabo está nem perdendo tempo com você. Você sozinho se enrola. Você sozinho se enrola. Por quê? Porque não tem vida com a palavra de Deus. Timóteo, seja o exemplo na palavra. Timóteo, se dedique na leitura pública da palavra. Timóteo, se dedique na exortação e no ensino. Não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética, com imposição de mão dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente. É um desafio. Em tempos presentes, os pastores conseguirem se dedicar inteiramente à palavra. Às vezes, há uma série de questões do tempo presente que consomem o tempo, consomem o ministério pastoral. Mas a verdade, querido, é que há necessidade profunda do pastor conhecer a Bíblia, pregar a Bíblia. Você vai numa igreja, o pastor começa a contar muita história, a falar muito de novela, a falar muito de futebol, a falar muito de cinema, alguma coisa tem errado. Você pode usar um exemplo, lógico, eu uso, os pastores daqui da igreja usam. A gente usa como ilustração, como metáfora. Isso são técnicas de ensino, como metáfora. Agora, só ficar contando história não dá, querido. Gente que sobe no púlpito e não abre nem a Bíblia. Gente que sobe no púlpito e nem leva mais a Bíblia. Gente que sobe no púlpito, lê um versículo, nunca mais volta para ele e fala de nada com coisa nenhuma. E às vezes você perdendo tempo com gente assim na internet, você perdendo tempo seguindo um monte de gente babaca aí que tem,
se intitulando pastor, isso, aquilo. Está na hora do povo de Deus, querido, acorda, está na hora da gente crescer. E crescer no quê? No conhecimento da palavra de Deus. O que o pastor tem que ser? Diligente com estas coisas. Com quais coisas? Fiel na palavra, leitura pública, exortação e ensino. A palavra de Deus é o carro-chefe do ministério pastoral. Semana passada a gente falou dessa crise, né? A crise do pastor humano, a crise do homem, da mulher, que é limitada, a crise do homem que é pecador, a crise, o paradoxo, né? O ministério que tem o limite do ser humano, há uma limitação. O ser humano é limitado, há uma limitação. Mas a palavra de Deus é ilimitável, ilimitada e ilimitável. O ser humano é fraco, a palavra de Deus é poderosa. Há esse conflito, esse confronto. E muitas vezes, dentro da pessoa do pastor, pode haver algum nível de confusão, mas também dentro da igreja. Paulo passou por isso, por exemplo, com a igreja de Corinto. Determinados líderes dentro da igreja de Corinto começaram a confrontar Paulo, dentro das decisões de Paulo. E Paulo vai dizer assim, peraí, não foi Apolo, não foi Cefas, não foram outras pessoas que abriram essa igreja. Vocês são a minha carta registrada. Se o evangelho, se eu tenho alguma característica, são vocês mesmos. E vocês estão dizendo assim, olha, a palavra dele é fraca, a palavra dele é desprezível. E Paulo vai dizer assim, olha, eu não fui aí com vocês com sabedoria de homens. Eu não estou me sustentando em sabedoria de homens, mas em palavra e poder. Então, queridos, de novo, muitas igrejas, muita liderança de igreja, muitos donos de igreja, tem um monte de igreja que tem dono. A gente sempre fez assim. Cuidado, você está confrontando a pessoa do pastor, o ser humano, que é falho, que é limitado e que erra, ou você está confrontando uma orientação bíblica que é divina, que é espiritual, que é eterna? Essa é a grande questão, a grande crise. Vamos ver aqui um pouco do que o apóstolo Paulo tem que fazer. Quando eu vejo textos como esse, sinceramente, eu fico muito em paz, de verdade. Porque se Moisés precisou defender seu ministério, a liderança primeira de Moisés, que eram seus irmãos, inclusive, Arão, Miriam, se levantaram contra Moisés. Datã, Abirão, Corá. Pô, se os caras se levantam contra Moisés, então contra mim eu estou sossegado. Uma igreja que se levanta contra o ministério do apóstolo Paulo. Pô, se Paulo precisou defender o ministério dele, eu não tenho dificuldade, então, de ter que defender o meu. Porque a gente muito mais graduada, com muito mais bagagem, e foram afrontados, o que dirá de gente como eu, que come só arroz com feijão. Então, realmente, há uma afronta, muitas vezes, ao ministério pastoral, e essa afronta passa por duas coisas. Passa por vaidade humana, de pessoas mesmo, e passa pela malignidade do diabo, que usa pessoas para desvirtuar o ministério pastoral, para abalar a igreja. Porque, querido, se você tem um pastor que ele está abalado, não tenha dúvida que isso vai mexer com a igreja. Não tenha dúvida. Vamos ver aqui alguns textos? Olha só, o apóstolo Paulo se apresentando à igreja de Roma. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado. Ele está dizendo assim, olha, não fui eu que escolhi não, hein? Eu não estou aqui por vontade própria não, hein? Eu fui chamado, eu fui separado. Olha Paulo se defendendo aqui aos Coríntios. Paulo chamado pela vontade de Deus. Os corintianos aí, a igreja de Corinto. Olha só, vocês estão entrando em embate comigo, vocês não estão aceitando a minha liderança. Nas duas cartas de Paulo a gente percebe isso. E Paulo está dizendo assim,
Eu não estou aqui porque eu quero. Nas entrelinhas, não está escrito, tá, querido? Nas entrelinhas, Paulo está dizendo assim: eu nem queria. Para suportar vocês, eu nem queria. Mas eu não estou aqui pela minha vontade, estou pela vontade de Deus. O irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Olha a segunda carta, 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo, de novo, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Olha Paulo escrevendo aos Gálatas, Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Ele já sai logo dizendo: olha, queridos, não é diploma, não é patente, não é por causa da minha idade, não é pela minha família, não é porque eu sou da tribo de Benjamim, não é porque eu fui circuncidado ao 8º dia, não é porque eu sou fariseu. Vocês devem me ouvir e me obedecer, porque eu estou aqui pela vontade de Deus, não da parte de homens. Olha o que ele coloca, de novo, Gálatas 1:1. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Efésios 1:1, de novo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E aqui na carta aos Colossenses, de novo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Queridos, nós vimos na semana passada que é Deus quem escolhe. Deus separou todo o povo de Israel para ser reino de sacerdotes. De alguma forma, Israel se desvirtuou, se desviou desse caminho e abriu mão do seu ministério. E aí Deus escolhe uma tribo, a tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi, Deus escolhe uma casa, a casa de Arão. Quem vai oficiar, quem vai ministrar a oração, o ensino, a exortação é a casa de Arão. Arão era mais bonito que os outros? Não era. Por que Arão foi escolhido? Porque é Deus que escolhe, é Deus que separa. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Como é que a gente sabe que a pessoa foi chamada? No Antigo Testamento, o que o profeta falasse deveria cumprir. Então, o profeta de Deus, o que ele anunciou se cumpre. E hoje, como é que a gente avalia se o ministério pastoral é verdadeiramente chamado de Deus? É pela palavra, querido. O pastor está centrado na palavra. As atitudes, os planos, o direcionamento, o aconselhamento, a direção é bíblica. Aí ele tem chamado. Ele tem chamado. Algumas características aí do chamado. Quando a gente vai para o texto de Timóteo, vamos aqui para o texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira, ou seja, se alguém deseja ao episcopado, excelente obra almeja, excelente obra deseja. Então há um desejo humano, há um chamado de Deus. Uns chamou para apóstolo, outros chamou para pastores mestres, pastores doutores. Há um desejo, a pessoa pode desejar ser pastor? Pode. Mas quem chama é Deus. Então pode ser que tenha gente que tenha desejo e Deus não chame. E Deus não chame. Parece que tinha gente que também não queria e Deus chamou. Moisés tenta dar um perdido, dizendo: eu sou gago. Jeremias tenta dar um perdido: eu sou criança. Cada um vai dando o seu miguezinho ali. E Deus vai dizer: olha, não diga que você é criança, onde eu mandar, você irá. E o que eu falar, você dirá. Então cada um vai pôr na sua desculpa: eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando Deus chama, o chamado é irresistível. Então, eu coloquei aí, uma chamada irresistível, manifestação clara da graça de Deus para com os homens. Não é mérito humano. O pastor é mais isso, é mais aquilo. Não, é mérito de Deus. O ministério pastoral é serviço, e um serviço abnegado. E o ministério pastoral tem mais coração do que razão. A gente avalia pela palavra de Deus, pelo amor, pela fidelidade, pelo coração na palavra. Então são características.
Quais são, queridos, os desafios? Né? Quais são os desafios? A gente vive... Bom, Paulo teve dificuldade com os gnósticos, teve dificuldade com os fariseus, Timóteo teve dificuldade com os mais velhos donos da igreja. Cada pastor vai tendo o seu desafio. Pedro teve dificuldade com a turma que vem do judaísmo. João também teve dificuldade com os gnósticos. Cada geração vai tendo a sua dificuldade e vai tendo o seu desafio. A gente vive numa época de muita tecnologia, a gente vive numa época de muita informação. Talvez um dos grandes desafios para o ministério pastoral, e a gente percebe isso claramente, é do pastor da igreja sentir ou entender que o ministério pastoral é necessário. Porque a gente tem irmãos hoje que fazem de tudo nas igrejas, inclusive na nossa. Então, o nível de competência, o nível de informação, o nível de conhecimento, as pessoas querem dar palpite em tudo. Então, a pessoa, olha, eu vi no Google, né? A gente agora viu no Google. Então, a pessoa vai no médico e ela já sabe, entre aspas, o que ela já tem. E muitas vezes as pessoas também, né? Olha, a igreja tal faz assim, a igreja tal faz assada. Quando a gente estava para migrar aqui nessa situação do culto online, na época da pandemia, eu já comentei isso em outros cultos, mas vale o exemplo, a gente recebendo orientação, inclusive de irmãos da igreja, para diminuir o culto, para fazer mensagem de 15 minutos, tal. Da onde que as pessoas tiram essas coisas? Se a Bíblia diz que é o pastor que alimenta, que o pastor que nutre, de onde que a pessoa tira da cabeça que ela tem que dizer para o pastor que ela tem que pregar mais, tem que pregar menos? Não. Onde que tira essas coisas? Mas tem. Inclusive na nossa igreja, tem também. Tem tudo que é igreja. Então, um dos grandes desafios para a vida da nossa geração, temos desafios com heresias? Temos. A gente tem heresia comendo solto. Né? A gente tem uma pregação maligna, maldita, antibíblica. Essa prosperidade que a gente vê aí na televisão, isso não é bíblico, querido. E se você quiser um dia, já preguei sobre isso, e se você quiser um dia sentar para a gente conversar, a gente senta. A prosperidade de Deus não é isso que vem sendo pregado, não. O que Deus tem prometido para nós é infinitamente maior. Se você se contenta com carro, com celular, com casa na praia, o problema é seu. O que Deus tem prometido, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem. O que Deus prometeu para a sua igreja é muito maior. Mas muita gente está correndo atrás de carro, disso, daquilo, e uma pregação maligna. Isso não é de Deus. Ah, pastor, mas tem caso que a pessoa é curada, tem caso que a pessoa enriquece. Querido, tem de tudo. Isso não quer dizer que necessariamente seja de Deus. Deus pode curar, Deus pode tudo. Nada é impossível para Deus. Deus fala através de mula no passado, Deus fala através das antas no presente. E burro é você se segue. Para a gente fechar o zoológico completo aí. Tem as mulas, tem as antas e tem os burros. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Mas o grande desafio, entendo eu, tem vários, né? De novo, heresia, essa prosperidade maligna, isso não é de Deus, prosperidade carnal, isso não é de Deus. A gente tem muita mentira, muita falcatrua, gente aí que profetizou a volta de Jesus e hoje dá migué dizendo que não foi. Tem isso também, dá uma olhada na história, Testemunho de Jeová, Adventista, tudo profetizado, a volta de Jesus, e agora finge que não. Está lá, querido, está na história. E isso daí é heresia. Como é que a gente vai seguir uma mensagem herética? Não dá. E os pastores, muitas vezes, às vezes se acovardam diante dessas situações. Gente seguindo político, os candidatos anteriores, os candidatos atuais, tem tudo isso. Queridos, a gente precisa seguir a Cristo, olhando para Cristo, Hebreus 12, autor e consumador da nossa fé. Mas nesta fase de alto nível de tecnologia, de informação, todo mundo sabe de tudo. Não lê a Bíblia, mas quando ele quer achar alguma coisa, ele joga no Google, ele joga numa pesquisa, e ele pega uns textos soltos, sem pé nem cabeça, para achar que pode sustentar o pecado dele. E vem com argumentação.
Então, um dos grandes desafios para o ministério pastoral hoje, realmente, é manter a fidelidade da palavra, a centralidade, a primazia da palavra, né? E mostrar que o ministério pastoral é útil para esta geração, que o ministério pastoral é útil para esse tempo. A gente está cheio de coachings, aí tem os coachings nas igrejas, com mensagem de autoajuda, 5 passos para você alcançar o sucesso, 7 passos para você, querido, é um passo só, você alcança o inferno, não precisa de muitos passos, é um só. Até o preguiçoso vai para o inferno, não fez nada, vai para o inferno, entendeu? Porque a palavra de Deus diz de maneira muito clara, os preguiçosos, os maldizentes, os desobedientes a pai e mãe, os efeminados, os corruptos, dos tais não é o reino dos céus. Mas você vai arrumar texto bíblico para sustentar o seu pecado. Vai, querida, arruma. Eu te arrumo. Você quer texto? Você que está em pecado, está na promiscuidade, está na idolatria, está na vaidade, está na picaretagem. Você quer texto bíblico? Eu te arrumo, querido. Não precisa nem perder seu tempo, eu dou para o irmão. Você quer continuar na sua vida achando que isso agrada a Deus? O problema é seu. Mas a palavra de Deus vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo vai dizer, já estou crucificado em Cristo, logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo? A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Vida cristã é mudança, querido. É mudança. Eu inclusive preguei sobre isso domingo passado. Mas há uma dificuldade. E muita gente boa, muita gente de conteúdo, muita gente estudada. Mas, se não tomar muito cuidado, acaba sendo usado pelo inimigo. Porque ao invés de ser suporte para o dom pastoral, se torna muitas vezes opositor ao dom pastoral. O pastor não é infalível, o pastor erra, o pastor é limitado, mas a palavra de Deus é infalível. Então o pastor tem que ser questionado dentro da palavra. Dentro da palavra. E às vezes a questão, muitas vezes é outra. Vamos ver a liderança bíblica do ministério pastoral? Vamos ver a liderança bíblica? Da onde que vem a visão e a administração financeira? Você pode ser gerente de banco, você pode ter curso de administração, você pode ser graduado, pós-graduado lá em Harvard. A liderança e a visão administrativa da igreja foi dada a incumbência para o pastor. A gente quer isso? Não quer, querido, isso é um peso. Isso é um peso, de verdade. Tira o sono, de verdade. Mas Deus deu aos pastores. Possuindo, Atos 4,37, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aos pés dos apóstolos. Não foi aos pés dos coletores, convertidos, dos tesoureiros convertidos, da época do Império Romano. Tanto Barnabé, quanto Ananias e Safira, tanto os cristãos verdadeiros, como os hereges que tinham dentro da igreja, sabiam que a administração era feita pelos apóstolos, pelo ministério da palavra. A visão administrativa ministerial. Por onde que a gente vai ministerialmente? Querido, todos os membros da igreja têm direito, o direito não tem o dever de opinar. Por isso que a gente faz as assembleias. Mas a imposição de mãos é dos pastores. De novo, essa responsabilidade é nossa. É um baita peso, mas Deus deu aos pastores. Havia uma necessidade e criou-se um ministério novo. É novo, não tinha na época de Jesus. O ministério diaconal. Quem impõe as mãos, quem escolheu, o povo opinou, verdade. O povo indicou o nome de Estevão, o nome de Procópio, de Nicanor. Quem estendeu as mãos, quem decidiu, são os pastores. E às vezes as pessoas não entendem. Mas Deus fala e Deus revela. Ah, pastor, fulano tem que ir para o seminário. Agora não é tempo dele ir para o seminário.
Ele precisa cuidar do casamento dele, precisa cuidar das finanças dele, ele precisa cuidar do testemunho dele. Não, mas eu tenho chamado. Tem não, filho. Você já começou a desobedecer no começo, não tem chamado não. Você não tem nem assovio, quanto mais chamado. Visão administrativa teológica, as questões doutrinárias. Esse peso também é complicado, porque a heresia de uma igreja vai pesar nas costas do pastor. Deus pode ser muito misericordioso com a multidão de gente que segue pastor herético, gente que tem um coração simples, gente que tem um coração humilde e está recebendo comida estragada. Tem diarreia, tem dor de barriga, passa mal, passa, espiritualmente falando, mas Deus é misericordioso. A Bíblia chama disso do pecado da ignorância. Agora o infeliz do pastor, filho do cão, do capeta, mentiroso, que está levando a palavra herética, desse daí Deus vai pesar a mão. Então a responsabilidade teológica é do pastor. Quando teve uma situação, Paulo era novo convertido, Paulo era perseguidor da igreja, Paulo agora está pregando. As pessoas ficaram assustadas, levaram assunto para quem? Para Tiago, Pedro e João. Pegaram os apóstolos, olha, vamos validar o que Paulo está pregando? Vamos validar se ele tem chamado mesmo? E o texto vai dizer aqui, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, ou Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra, a mão da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então houve uma divisão ministerial, um grupo vai pregar para A, o outro grupo vai pregar para B. Quem que decide? Foram os apóstolos, não foi a multidão. Quando Pedro pregou lá em Atos, capítulo 3, 2.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas se converteram. Na hora de tomar decisões teológicas, bíblicas, chama 5.000 pessoas. Aqueles que têm o dom da palavra, apóstolos, evangelistas e pastores, os profetas da igreja. Administração eclesiástica, os assuntos eclesiásticos. Texto de 1 Coríntios 5, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Havia pecado no meio da igreja, isso acontece, pecado no meio da igreja, e a igreja de Corinto, não, vamos assim mesmo, normal, pessoal das outras igrejas faz, na família faz, vida que serve. Paulo estava longe, Paulo falou, não é assim não, o camarada praticou isso, está dormindo com a madrasta dele, está nesse nível de pecado, vocês não estão fazendo nada, está ruim a coisa aí, hein? Pode mandar o cara embora, pode mandar embora. Então Paulo, mesmo à distância, mandou um zap lá para a igreja de Corinto, olha, pode tirar fora. A questão da disciplina na igreja, questão da disciplina, também é encargo do pastor. Querido, é um peso lascado, fazer o quê? É um peso lascado. A palavra de Deus diz, né, que o fardo do Senhor Jesus é leve, é suave, mas é um fardo. É leve, é suave, mas é fardo. Tem um peso. Visão administrativa disciplinar. Não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Cuidado com fofoca de pastor, viu? Você que gosta em casa de conversar, na hora do almoço, na hora do café, na hora da janta, cuidado. Você que está falando aquilo que não sabe, ou aquilo que não conhece. Denúncia, 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, aí vale para os presbíteros principalmente, aí o couro come, filho. Pecado de irmão na igreja, pecado comum, de adolescente, de jovem, a gente trata com todo zelo, todo cuidado. A igreja não fica nem sabendo. Um monte de situação. Os conselheiros vão lá, trata, chora junto, puxa a orelha. Se for necessário, leva para o quartinho, dá um chá de manta, depende do caso. Irmãos da igreja, homens, mulheres, a gente trata com todo carinho, com todo amor, com todo zelo, com todo cuidado. Tem coisa que acontece, o povo de Deus nem sabe, porque houve o pecado, mas houve o arrependimento, houve a cura, houve a mudança, houve a libertação. E pecado de pastor, de diácono, de missionário, aí o couro come, filho. Aí o couro come. Se está com medo de ser exposto, 2 coisas. Primeiro, não vem.
Tiago vai dizer assim: ninguém queira ser mestre, ninguém queira ser líder. Você quer estar à frente, você quer cantar, você quer pregar, você quer testemunhar, tem que ter costas largas. Não pode viver de mimimi, não. Não pode. Por quê? Quanto aos que vivem no pecado, repreende na presença de todos, para que também os demais temam. Quando o presbítero, o pastor, o missionário, o diácono, o evangelista, o líder do louvor, o ministro, pisou na bola, o couro come na frente de todo mundo. Ah, mas o pastor não pode falar assim, posso, querido, está aqui, ó. 1 Timóteo 5, 19 e 21, anotem na sua Bíblia. Ah, mas se me expor, tá, eu processo, fica à vontade, filho, estou nem aí. A palavra de Deus me dá suporte para isso. Estou preocupado com isso não. Entendeu? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, os anjos eleitos, que guarde esses conselhos, sem prevenção. Sem prevenção. Nada fazendo por parcialidade. O pastor que age parcialmente está em pecado. O Rominho está aí na live? Ainda dá tempo de desistir, viu, Romulo? Ainda está em tempo de desistir. Ministério pastoral, o ministério da palavra, tem essa incumbência. É um fardo, querido. E Deus cobra de nós. Deus cobra o zelo para com a palavra, a veracidade, a verdade da profecia. Deus cobra o testemunho diante dos fiéis. Deus cobra o zelo, o cuidado para com a sua igreja. Deus cobra. Tem disciplina que a gente faz, a Mabel colocou aí, né, a pastora Mabel, que às vezes é difícil, verdade, a gente nunca faz uma disciplina, seja ela preventiva, ou seja ela cirúrgica, a gente nunca faz sem sentir dor. Cortar algo do corpo dói. Às vezes a gente precisa mesmo afastar uma pessoa, a gente precisa tirar a pessoa da frente, porque a pessoa está no momento de luta, está no momento de dificuldade, a pessoa não entende. Não, pastor, eu estou bem. Não, querido, você está ferido, você está machucado. E você vai ferir e machucar os outros. Às vezes é tempo da pessoa estar cuidando mais do casamento dela, e ela quer cuidar das coisas da igreja. Volta para casa, vai cuidar do seu casamento, vai cuidar do seu filho. E aí o líder está com o casamento indo a pique, o navio está afundando. Aí não falta em uma reunião, quer opinar em tudo que é assunto, quer estar na comissão A, na comissão B, na comissão C. Filho, vai para casa, vai cuidar da sua esposa, vai cuidar do seu marido, vai cuidar do seu filho. O teu primeiro local de adoração é em casa. E às vezes não entende isso, não entende essa orientação. Ah, o pastor está me perseguindo, o pastor não quer... Não, querido. E tem os casos de pecado, não fica mesmo. Está em mentira, está em promiscuidade, está em falsidade, está em vaidade. Aí não dá, né? Aí não dá para ficar alisando. Palavra é espada, filho. Espada ou corta, ou fura, ou bate, não tem jeito. Dá para ficar alisando com a palavra. Queridos, quando se fala de pastores e mestres, e pastores e doutores, tem essa relação do discernimento, né? Jeremias capítulo 3, versículos 15, pastores com entendimento, com conhecimento. Conhecimento que é em política, tem um monte. Conhecimento em esporte, tem um monte. Conhecimento em psicologia, tem um monte. Não, querida, conhecimento da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Essa é a grande exigência que Deus tem dos pastores. Os outros conhecimentos são bons. O pastor precisa correr atrás? Precisa. Vai ajudar o ministério? Vai. Mas o que faz a diferença é a autoridade na palavra de Deus. Então a visão bíblica para a igreja de Cristo, a visão bíblica para a igreja de Cristo é que os pastores cuidem da igreja e a igreja cuide dos seus pastores. Há uma troca. E é sobre isso que eu vou falar na quarta que vem. Há uma troca. O pastor é o primeiro servo da igreja. O pastor é o primeiro servo. Porque o apóstolo, ele vem e vai. Quando o apóstolo vem e fica, ele deixa de ser apóstolo e se torna pastor. A gente viu isso há 3 quartas-feiras atrás. O apóstolo é o enviado.
O apóstolo que fica, ele deixou de ser apóstolo e se tornou pastor. Então, o pastor é o primeiro servo da igreja. É o primeiro servo. O pastor serve a igreja e a igreja serve o pastor. É uma troca. Se o pastor não está servindo bem a igreja padece. Se a igreja não está servindo bem o pastor padece. Em ambos os casos, o evangelho perdeu a sua eficiência máxima. Para terminar, o último quadrinho aí, eu coloquei o peso da palavra, né? É pesado esse negócio. Obedecei a vossos pastores. Não é uma coisa tranquila, porque mexe, né, com as nossas vaidades, mexe com os nossos egos. Já tive tantos casos, tantas experiências, o Enedir, a Mabel, Jair também deve ter tido, já citei alguns aqui. Chegar na casa de gente, e aí você saca a Bíblia para iniciar uma conversa em oração. Não quero nem ouvir falar de Bíblia. Não, então eu vou embora. Já aconteceu. Já fui expulso de casa de gente, briga de casal, aí você vai levar uma palavra de orientação, não quero ouvir, coloca você para fora. Já aconteceu comigo também. Um monte de situação, querido. A pessoa está me rejeitando? Lógico que não. Eu vou ficar chateadinho? Eu não perco nem meu sono com isso. A gente se entristece, porque enquanto pastor, a gente quer ver aquela ovelha bem com Cristo. Mas eu não fico chateado com a minha pessoa. A tristeza é porque realmente as pessoas não estão obedecendo a palavra. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, com peso. Volta o anterior, Juliano. Para que não façam gemendo, porque isso não é útil. Não é útil, querido. Não é útil para quem? Não é útil para o pastor, não é útil para a igreja, não é útil para o reino de Deus. Então, a gente precisa obedecer à palavra de Deus. Precisamos ser suporte para os nossos pastores, profetas. Precisamos suportar a palavra de Deus em amor. A Érica tumultuando aqui já. Oh, Jesus amado. Quando não é o Tiago e o Neno, aí vem a Érica. Cada vez mais vemos menos seminaristas jovens. Por que isso acontece? Falta estimulação das igrejas? Verdade, Érica. Cada vez mais a gente vê menos jovens indo ao seminário. Tem alguns fatores. Entre eles, passa pela igreja local. Se a igreja não cuida, se a igreja não valoriza os seus pastores, que tipo de incentivo o jovem vai ter para se tornar um pastor? Então, tem o papel da igreja. Então, a igreja cuidar, a igreja abençoar, a igreja valorizar. Aí o jovem vê e aquilo pode atraí-lo. Esse é um fator. Segundo fator, o próprio jovem. De repente, uma vida que busca determinados louros, determinadas luzes, determinadas coisas que o ministério pastoral não vai ter. Então você tem um papel da igreja, você tem um papel do próprio jovem. E nós temos também a questão toda social. O ministério, aí também culpa dos pastores, né? Tem muito, eu falei da culpa da igreja, então vamos lá. A igreja que não cuida, a igreja que não zela, a igreja que não valoriza. O jovem que busca de repente um nível de status, de sucesso, um nível até de comodismo, que o ministério pastoral não traz. Nós temos também os próprios pastores. Muitas vezes pastores que sobem no púlpito só vivem reclamando. O pastor só vive reclamando, só vive murmurando. O jovem vê aquilo, eu não quero isso para a minha vida. Se ele que está lá só reclama, eu também não quero isso para a minha vida. E nós temos também a questão social. O ministério pastoral caiu muito em termos de crédito na sociedade. E às vezes, realmente, o jovem se afasta por causa desses 4 fatores. Parte da igreja, parte do próprio jovem, parte dos pastores e parte da sociedade. O que mais?
meu parou aqui. A internet está oscilando, viu, irmãos? A internet aqui hoje está realmente complicada. Tenha paciência. A Vaniele Gomes. Ler a palavra de Deus é um ato de adoração? Com certeza, Vaniele, com certeza. Nós adoramos a Deus de múltiplas formas. Você no seu trabalho, né? A pessoa que é pedreiro, costureiro, vendedor, comerciante, ela é adorador lá. A gente não adora só dentro da igreja. Adoração é uma atitude de vida. Se eu pego a palavra de Deus para lê-la com reverência, buscando ouvir a voz de Deus, é uma atitude também de adoração. Terminamos? Glória a Deus, aleluia.